eu lembro que você falou aqui agora porque teve um momento, né, na sua vida que você deixou Sim. ali de lado, mas você sempre teve um pouco de atenção pra isso ou não? Foi depois de um tempo, depois das Então, crianças? foi depois desse problema de saúde que eu Tá. tive, quando eu tinha 29 anos. Não foi logo em seguida, eu demorei alguns anos para cair a ficha, mas já me plantou uma sementinha, né, Sim. de que eu precisava prestar mais atenção na minha saúde Legal. e rever meus hábitos. Eu sempre fui de fazer esporte, tá? Eu sempre amei legal. esporte. Na escola, eu adorava aula de educação física. Eu tinha uma professora que vinha em casa, Terezinha, que me dava aula. Ela dava muito alongamento. Era quase uma yoga, assim. Hoje, pensando nos exercícios que ela me dava, era quase yoga, que é uma paixão minha hoje em dia. Mas eu era do time de handball da escola. Olha! Porque eu sempre fui muito alta, essa era a minha vantagem, né? Aham. Eu e a Débora, minha prima. Eu sempre falo, eu tenho 2 irmãs, mas eu tenho uma outra irmã, que é quase irmã, que é a minha prima irmã, que a gente tem 3 meses de diferença. Então, a gente Então conviveu conviveram a muito vida... mais. Muito Não, na perto, escola, tudo, a vida toda, assim, muito, muito juntas. A gente tem as mesmas amigas, a mesma turma. Então, e ela também é super alta. Então, eram as 2 mais altas da série, né? Mas muito mais alta. Tipo, era assim, a escadinha. Quando tinha uma fila para fazer, era a Débora, eu, e aí as outras meninas aqui. Então, a gente tinha essa vantagem competitiva. Então, a gente... Para os esportes. Para os esportes era ótimo, Legal. né? E aí, depois de adolescente, eu fazia academia, fazia competition, que era no meu bairro, Sim. moro em Indianópolis. E aí, depois também casei, fui tendo meus filhos e nas gravidezes eu era muito relapsa. Eu engordava muito nas gravidezes. sério? Eu Você deixava abandonava assim, os exercícios. Eu não sei, tinha alguma revolução hormonal lá que eu ficava meio fora de mim, assim. Aham. E eram épocas que eu estava também muito dedicada para o trabalho. Então, eu me negligenciei. E com 29, então, tive esse problema de saúde. E aí plantou essa sementinha que eu precisava mudar meus hábitos. Precisava ter mais constância nos meus hábitos. E prestar mais atenção na minha alimentação. Legal. E aí eu fui testando o que funciona para mim. Fui estudando muito. Eu sou muito curiosa. E aí eu cheguei numa alimentação plant-based. Sim. Comecei a estudar e eu vi que era uma alternativa. E como eu nunca gostei muito de comer animais, eu peguei numa viagem que eu fui fazer para os Estados Unidos. Eu falei assim, vou ficar essa viagem sem comer bicho. Sem comer... Plant-based, menina, só para contextualizar, né? Quem não sabe, não comer... vamos À uma base de vegana. plantas. É uma alimentação vegana, né? A base de plantas, de vegetais. Lá. E aí eu falei, vou fazer esse teste, porque eu gosto de testar em mim, né? Eu gosto de ser minha própria cobaia. Eu estudo muito, eu assisti todos os documentários que falam sobre isso. Eu li uns 3 livros que falavam sobre isso. Inclusive, o primeiro livro que eu li chama O Anticâncer, que é de um médico psiquiatra, que quando tirou... Ele era psiquiatra, foi fazer um experimento num tomógrafo, fazer uma tomografia da cabeça para estudar alguma coisa psíquica e descobriu que tinha um tumor. Meu Deus. E que tinha 3 meses de vida. Gente. E aí, mudando a alimentação dele, ele viveu mais 15 anos. Que loucura. E aí eu falei, né, já virou uma outra chavinha. Aí fui investigando mais, pesquisando mais, fui fazer esse teste em mim. Aí eu fiquei essas 2 semanas... Então, sem comer animais. Você não sentiu falta, assim? Ou você sentiu mais controlado? Não, 0 falta. Eu falei, nossa, é totalmente possível. Legal. E aí eu voltei para São Paulo e aí falei, vou continuar mais 2 semanas. Tô até hoje. Legal. Porque eu fui vendo a reação que acontecia em mim. Não só não senti falta, como também a minha disposição melhorou. Meu intestino melhorou. Muitas coisas melhoraram, minha disposição, meu humor melhorou, muitas coisas melhoraram. Então, eu falei, para que eu vou voltar para trás? Só que aí também não adianta só isso. Eu precisava ir atrás de médico. Na época, não tinha nutricionistas que sabiam me atender. Porque... Ainda não conhecia. Ainda não conhecia o Cadu. E não conhecia a Vânia também. E então, era muito difícil achar médicos e nutricionistas para atender esse meu desejo, né? Que até então era um desejo. E eu precisava suplementar. Isso foi antes da pandemia? Bem antes, faz mais de 10 anos. Foi em 2013. 2013. 2013.
Nessa época não se falava muito em Não se plantopésia. falava. Nem Não tinha tinha esse termo. e não tinha nem tanta pesquisa igual Não. tem hoje. Hoje tem muita pesquisa sobre Tem. o assunto. Tem. Legal. Mas, enfim, fui me virando como dava. E... sabe como eu cheguei na Vânia? Pelo Dr. Dirceu, que foi o meu obstetra, que eu tive meu terceiro filho, meu segundo e meu terceiro filho com ele. E aí, como eu estava com essas questões, eu queria... eu pensei em voltar nele por outro motivo, mas cheguei lá e ele me falou que ele estava fazendo essa medicina integrativa, que também estava começando. Sim, na época estava começando. E aí, de analisar um indivíduo como um todo, não por especialidades. Aí eu adorei esse assunto, né? E ele que depois me falou que ele e a Vânia se conheciam e ela continuou fazendo meu acompanhamento, Legal. né? E depois já com muito mais informações, com muito mais pesquisa. Sim. E aí a coisa fluiu e com ela cheguei no Cadu para poder cuidar dessa parte mais de nutrição, o que foi, assim, super importante, porque eu tinha algumas crenças, né? Como eu fui me formando também nisso, estudando bastante, testando coisas em quem mim. te guiasse, né? É. Você teve que ser Fui meio autodidata ali. fui meio autodidata. Então, eu cheguei no jejum, por exemplo. Aí eu fiz mais de 10 anos de jejum. E jejuns longos, bem longos. Aí a Vânia tentou me tirar do jejum. A doutora Vânia tentou, mas não deu certo. Aí o Cadu conseguiu. Ele veio com argumentos, ele me falou que eu estava consumindo muita proteína, muita gordura e pouca proteína, que eu precisava inverter essa relação. Enfim, me deu várias outras dicas que aí eu fui mudando. E eu acho que é isso, sabe? É uma constante evolução. Sim. A gente sempre... Eu brinco que eu sou uma pessoa muito ambiciosa em todas as áreas da minha vida, inclusive nessa de cuidados pessoais. Eu sempre tenho uma meta nova para atingir, né? Seja de exercício, de definição muscular, seja perder gordura, emagrecer mesmo. Sim. E tanto nessa área quanto na empresa, né? Eu tenho minhas metas. E aí, assim, quando eu tô chegando perto da meta, eu dobro a meta. A gente sempre Mas quer você não mais, curte né? a meta que você chegou? Tem que curtir também. Eu curto o processo, eu comemoro legal. minhas vitórias, mas eu busco sempre mais. Eu acho que a gente sempre tem que evoluir, sempre tem que melhorar.